a saúde do povo brasileiro, muito bem representado neste ato no Largo São Francisco. A saúde do Brasil e da família Missão. Esta água está boa, está gelada, está pura. Esta água representa Renan Santos, o próximo presidente do Brasil. Água límpida, transparente, inclusive o nome dela é Cristal, acho que vai vender mais agora, inclusive. O Renan está com as mãos limpas. O Renan está mais preparado. O Renan tem um pensamento que flui com a desenvoltura de um intelectual, de um jovem prodígio. Um homem que lê muito, a despeito de muitos tentarem desconstruí-lo, porque aqui, nessas paredes centenárias, ele teve a coragem de ouvir o seu coração, não concluiu a faculdade de Direito, que não lhe tira nenhum único ponto no seu boletim, porque ele continuou se auto-instruindo. Continuou lendo muito, sempre, o tempo todo. Entre as suas realizações, o Renan e uma equipe de 200 apoiadores, pesquisadores, historiadores, cientistas, arquitetos, engenheiros, médicos, fizeram o Livro Amarelo. Esta edição, Covadis Brasil. Para onde vai o Brasil? Ele vai para o fundo do poço com o novo desgoverno Luiz Inácio Lula da Silva. E justifico, o governo Lula gasta muito. A nossa dívida hoje é de 10 trilhões de reais. O governo pagou 1 trilhão de reais até agora para os bancos que atuam dentro do Brasil. O orçamento da educação contingenciado, 100 bilhões. Imagina esse dinheiro que é pago para os bancos sem produzir absolutamente nada, colocado na educação, muito bem representada, por sinal, pela Universidade de São Paulo, pelas universidades brasileiras, que podem ser, sim, incubadoras tecnológicas para desenvolvimento dos projetos do Livro Amarelo. O programa de trabalho do Renan foi tão completo, senhores, meus colegas da imprensa aqui presentes, que às vezes me desconstrói, por eu ser um humilde jornalista que perdi a conta de quantas centenas de exemplares de jornais, livros e revistas eu fiz ao longo da carreira, desde 1987 atuando em jornalismo, frequentei lá, faço questão, porque tem muitos colegas da imprensa que eu respeito muito, todos, indistintamente, às vezes falam com um certo desdém da nossa formação nessa área, importante porque aqui está a imprensa ridicularizada, menosprezada, desvalorizada pelo governo Bolsonaro. Renan Santos terá, como já tem, o maior respeito pela imprensa brasileira, que são os olhos e ouvidos da nação brasileira. Vejam, meus irmãos jornalistas aqui presentes, não discriminem a missão pela juventude muito bem aqui representada, que é
um cidadão brasileiro irreverente por natureza, como foram os jovens de todas as gerações que antecederam esta geração de idealistas e de corajosos aqui presentes. É com esta coragem que nós vamos governar o Brasil. Voltando ao livro amarelo, o Renan, quando foi carregar o seu programa de governo no site do TSE, o que aconteceu? Eu fico surpreso em saber que o TSE não tem memória para receber o programa de governo do Renan. Tem que aperfeiçoar. Então, temos programa de governo, respeitamos as leis. O Kim, que vai me suceder agora na fala, ele entrou com uma ação de descumprimento de preceito fundamental, porque o país ele não está cumprindo minimamente o seu dever de garantir a segurança da vida dos brasileiros corajosos aqui presentes e dos que estão em casa nos assistindo, através das lives. Senhoras e senhores, se estão satisfeitos com o desgoverno do PT ou com o governo, aquele do outro candidato lá, que vive fazendo dancinha e depois pedindo a bênção para os pastores, eu não vejo cristão mais hipócrita do que o Flávio Bolsonaro. Como é que o camarada, num momento, pede a bênção dos pastores e no eu... No momento, ele pede a bênção dos pastores. Não sei se são pastores evangélicos verdadeiramente cristãos. Eu jamais abençoaria um camarada que não é um cristão verdadeiro, é um falso cristão. Então, e depois de ser abençoado pelos pastores, ele vai lá na festa do Vorcaro. Isso é uma vergonha. Isso é um desrespeito. Ao final da sua fala, você chama o Kim. As famílias brasileiras. A família que é verdadeiramente cristã, que não é hipócrita, que tem fé no coração, ela tem que olhar para o Renan e ver nele esse candidato que eu vejo. Desde que nasci e tive o privilégio de ser educado por um pai e uma mãe muito presente, como o Renan defende, eu fui educado como um bom cristão. Nunca faltei, nunca usei, senhoras e senhores, o santo nome de Deus em vão. Eu fico feliz quando eu vejo o Arthur Doval fazendo esse resgate de memória que ele fez aqui, extremamente correto no comprometimento dos outros candidatos que não têm ficha limpa, também são hipócritas. A nação brasileira ela tem que saber separar o joio do trigo e olhar para o Renan como eu sinto ele no meu coração. Eu sobrevivi a todos os combates com criminosos nesse país, lá no Rio Grande do Sul, todos. Tomei muito tiro e estou aqui do lado do Renan para defendê-lo. E não só defendê-lo, mas quando eu jurei a esta bandeira, a bandeira nacional que orgulha todos nós aqui, eu disse, a minha mãe estava presente, ela já de saudosa memória, ao lado do meu pai, eu disse no juramento, mesmo com o sacrifício da própria vida, nunca titubeei em combate, está lá nos meus assentamentos devidamente registrados, na minha folha de serviço na Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Sul. Sobrevivi a todos os combates, e isso não é sorte. Eu sempre tive a presença do Mestre Jesus ao meu lado. E quando o Renan me convida para ser o vice dele, embora isso vá incomodar muito aqueles que não têm Deus no coração, eu sempre invoquei ele no momento mais difícil. Quando um bandido aponta uma arma para a cabeça de uma refém, puxa o gatilho e prestes a matá-la,
eu não hesito em me apresentar para o bandido, sabendo que ele ia fazer o que ele fez. Ele tira a arma da cabeça da refém e coloca na minha engatilhada. Quando ele ia apertar, eu convenci ele a se render. Esta medalha... A saudação que eu retribuí a essa generosa manifestação é uma saudação árabe. Sinto vocês em meu coração. As minhas palavras só falam de vocês com respeito. E vocês são respeitados, honrados em minha mente. O meu nome significa Harold, do germânico, anglo-saxônico, aquele que comanda o exército. E Medina, no árabe, cidade fortificada. O meu pai e a minha mãe escolheram bem o meu nome para este ato, nesse passo de São Francisco de Assis, para responder presente ao vosso lado e principalmente ao lado do Renan, como eu dizia antes. Se eu fui merecedor de uma medalha por salvar a vida de um refém, eu dividi ela com o Renan lá no Rio Grande do Sul, porque ele vai salvar milhares de vidas de brasileiros e brasileiras atormentados pelo crime nesse Brasil. Senhores, aqui nós temos os olhos da nação brasileira e os seus ouvidos. Pois bem, senhores do PCC e do primeiro comando da capital, ouçam o nosso chamado, mudem-se do Brasil, façam as malas e vão embora, porque os brasileiros... Não precisamos matar ninguém se eles arrumarem a mala e forem embora, por livre e espontânea vontade. Brasileiros e brasileiras aqui presentes, eu não quero guerra contra o crime organizado. Eu não quero. Eles terão a oportunidade de se render. Eu, ao lado dos meus colegas da Polícia Militar de todo o Brasil, policiais civis, militares, policiais federais, já estamos os advertindo, vão embora. Porque se não forem, senhores, irão tombar em combate. Para finalizar, o nosso próximo presidente do Brasil está chegando. Tenho que dividir aqui honradamente a palavra com Kim Kataguiri, grande deputado do estado de São Paulo. O Kim não será só o deputado mais votado do estado de São Paulo, mas também, como disse o Vinícius ali, o ministro número 1 do próximo presidente, Renan Santos. E aos brasileiros, não esqueçam, missão em todo o Brasil, número 14, olhem lá os nossos candidatos a deputado estadual no Brasil, São Paulo, nos demais estados, olhem com carinho aquela lista e escolham um candidato.